Você já ouviu falar do relógio do apocalipse? Foi criado por cientistas há mais de 75 anos. O objetivo? Chamar a atenção para as ameaças que podem destruir o nosso planeta. Os ponteiros do relógio são ajustados a cada ano. E a atualização que acabou de sair mostra que o mundo pode estar mais perto do fim do que a gente imagina. O mundo em estado de alerta. As coisas estão perigosas. Estes são tempos muito difíceis. O principal motivo, as ameaças constantes de ataque nuclear. Mas não é só isso. Guerras, pestes, fome, terremotos, muito ódio entre as pessoas, esfriamento do amor. Tudo isso nós temos visto claramente. Segundo os cientistas, estamos cada vez mais perto do fim. Nas ruas, muita gente se preocupa. Horrível, é uma notícia horrorosa. Vocês concordam com ela? Sim. Fico apavorada, né? A conta é a seguinte: quanto mais os ponteiros se aproximam da meia-noite, mais o nosso planeta está perto do fim. É o que dizem os cientistas que criaram esse relógio. Esta semana, eles ajustaram os ponteiros mais uma vez e chegaram a uma conclusão assustadora. Para o relógio do apocalipse, faltam 90 segundos para o mundo acabar. 90 seconds to midnight. É claro que isso não significa que a Terra vai desaparecer em 1 minuto e meio. O relógio é uma representação simbólica que serve de alerta para o perigo atual que corre o nosso planeta. Os cientistas avaliam as catástrofes naturais, a destruição provocada pela ação do homem e agora a ameaça real de uma guerra nuclear no conflito entre Rússia e Ucrânia. O relógio, na verdade, ajuda a humanidade a entender a gravidade da situação. O relógio é destinado ao público em geral. É para ser algo que permita que as pessoas falem se ajustamos ou não o relógio na hora certa, porque o ajustamos. E isso dá às pessoas a oportunidade de falar sobre tópicos que são muitas vezes difíceis de discutir, como os riscos nucleares, a proliferação de doenças, mudanças climáticas, a pandemia e etc. A cientista Raquel Bronson comanda uma organização sem fins lucrativos conhecida como BAS, sigla em inglês para Boletim dos Cientistas Atômicos. A organização tem 13 cientistas vencedores do Prêmio Nobel. O relógio do apocalipse tem a intenção de ser uma ferramenta para nos permitir falar com nossos políticos sobre questões que nos afetam diretamente e dar uma linguagem comum que todos possam usar. O alerta de que o fim do mundo pode estar muito próximo é dos cientistas, mas religiosos concordam com eles e dizem que essa previsão do fim do mundo estar tão próxima assim está contida na Bíblia. O bispo Eduardo Bravo é o presidente da União Nacional de Igrejas, Unigrejas. A ciência, ela vem comprovar o que está escrito na Bíblia. A Bíblia e a ciência não são inimigos. Não, a própria Bíblia é fonte de ciência, é fonte de sabedoria. Então, conforme o ser humano vai desenvolvendo a ciência, os estudos, essa ciência ela acaba comprovando o que diz a palavra de Deus. E os sinais, segundo ele, estão por todos os lados. Você tem terremotos, o número de terremotos aumentando a cada ano e fazendo mais vítimas. Você tem guerras, ameaça nuclear, a guerra da Ucrânia. Você tem aí a pandemia do Covid-19 que veio ceifando a vida de muitas pessoas. O relógio do apocalipse foi criado em 1947 por um grupo de cientistas e físicos renomados, entre eles Albert Einstein.
Boa parte deles tinha ajudado a criar as primeiras armas nucleares, como as bombas atômicas que foram utilizadas em 1945 para devastar as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O relógio já foi ajustado para frente e para trás 25 vezes nos últimos 76 anos. Isso é feito com um sentimento de urgência, mas também para assegurar às pessoas que os especialistas concordam que as coisas não estão indo na direção certa. O ano de 1991 marca o período em que o relógio ficou mais distante da meia-noite, 17 minutos. Na época, o muro de Berlim tinha caído e a Guerra Fria chegado ao fim. Em 2018, o relógio marcava 2 minutos para a meia-noite. Na época, os cientistas alertaram para o aumento dos testes nucleares feitos pela Coreia do Norte. E pelo fato de Estados Unidos e Rússia, países que detêm 95% das armas de destruição em massa, não terem programas de planejamento e diminuição de seu próprio arsenal. Em 2022, por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia, o medo de uma guerra nuclear voltou a assombrar o planeta. O boletim dos cientistas ainda monitora as mudanças climáticas, as ameaças biológicas e a tecnologia, que, se mal usada, pode causar desinformação e contribuir para o caos. Por causa de tudo isso, o relógio chegou tão perto da meia-noite. Agora, faltam 90 segundos, uma marca inédita. 90 seconds to midnight. É a primeira vez que vemos um país das Nações Unidas, como a Rússia, um estado armado, ameaçando usar armas nucleares em combate. E isso é muito perigoso no espaço nuclear, mas também se relaciona com a ruptura total da ordem internacional, algo que realmente nos preocupa. No relógio dos cientistas, faltam 90 segundos para o fim dos tempos. Né? Um tempo simbólico, uma contagem simbólica, né? Dá para saber quão próximo está o fim? Ninguém pode saber o dia nem a hora. O Senhor Jesus também falou disso, que ninguém sabe o dia nem a hora, senão o Pai. Por isso ele deu os sinais e disse que esses sinais seriam antecedentes ao fim do mundo. E como eles estão muito presentes, então nós sabemos que estamos muito próximos. O relógio do Apocalipse é considerado um alarme global. Com ele, até pessoas que nunca tinham pensado no assunto percebem o momento crítico que o mundo enfrenta. O que acreditamos, o que os cientistas estão argumentando, é que, neste momento, as ações que os humanos estão tomando estão nos levando na direção errada. E isso é muito perigoso. As coisas estão perigosas. Estes são tempos muito difíceis. Acho que muitas pessoas concordariam conosco e de muitas maneiras mais perigosas do que tem sido. E este é realmente um assunto a ser discutido. O Senhor Jesus, ele sempre falou sobre isso para que o ser humano pudesse focar naquilo que é mais importante. O ser humano hoje está muito materialista. Jesus deu esses sinais para que o ser humano focasse na alma. A alma é eterna. E aonde vamos passar a eternidade? Para onde vai essa alma? Essa alma vai passar a eternidade com Deus ou distante dele? Então o Senhor Jesus pediu, ensinou para que o ser humano focasse naquilo que é mais importante.